E aí, pessoal, tudo bem? Vocês gostaram do. Passei um tempão pintando meu cabelo aqui antes de vir gravar para parecer bonito. Vocês. Não é o que vocês estão pensando. Isso daqui não é um chá cheio de açúcar. E isso daqui não é um bolo de milho e o outro bolo de chocolate com pudim por cima. Isso é uma ilusão. Isso daqui é uma obra do inimigo para me descredibilizar. E é do boludo. Isso daqui é uma ilusão de ótica boluda. É, Não, brincadeira. Não é o vídeo da seita, então eu estou fora do personagem. E uma coisa que eu preciso ensinar vocês é que eu estou cumprindo aqui o meu papel de líder de seita falsa, porque todo líder vai dizer para você assim: olha, a gente vive de luz aqui, é de amor e luz que a gente vive. E aí você vai ficar 3 dias de jejum, aí ele volta pro quarto dele e tem um monte de salgadinho, biscoito debaixo da cama, tá tudo em ordem. Então eu fico falando pra vocês não comerem açúcar, e aí eu falo: domingo pode, e hoje é sábado e eu tô comendo. Sim. Por quê? Porque todo líder de seita, obrigatoriamente, tem que não viver de acordo com aquilo que ele prega. Faça o que eu mando, porque você é otário, e eu faço o que eu quiser porque eu sou livre e eu não sou enganado por mim mesmo. Ah, mas, amanhã a gente faz um mês de seita, ou é hoje? É hoje. Foi ontem, cara. Foi ontem que a gente fez um mês de seita, e eu preciso falar dos benefícios, mas isso eu vou fazer de dentro da seita no vídeo que tá por vir. Essa semana foi muito difícil, inclusive esse doce aqui, ele é, meu Deus, parabéns, cara, você sobreviveu essa semana. Eu quase gabaritei, eu devo ter uns 30 alunos, eu não conto, mas eu acho que mas eu contei os que faltaram para eu gabaritar. E de todos os alunos, eu tive 3 que não tiveram uma semana extremamente arrombada, extremamente difícil, extremamente caótica e problemática. Todos os meus alunos, à exceção de 3, tiveram semanas absurdamente anormais, pesadas, e eu tanquei tudo isso, e eu quase cheguei no meu limite. Eu mesmo, com condições particulares, pessoais minhas, passei por um momento muito traumático, que teve um final feliz, e caralho, tá foda, tá foda. Vamos lá, deixar o docinho aqui de lado, e eu quero dizer o seguinte para vocês. Vocês podem dizer que eu tenho lado, mas vocês não podem dizer que eu não sou honesto. Toda vez que eu falei groselha aqui, eu quero merecer o perdão de ter falado groselha, acreditando estar falando a verdade, por estar trabalhando com a informação que eu tinha até o momento. E se eu tiver que voltar e reescrever o meu canal e dizendo tudo que eu ensinei errado, eu vou ter que apagar metade do conteúdo do canal e eu não quero apagar porque os erros que eu cometi, eles fazem parte do meu processo de evolução. Então, quem me acompanhou nos últimos anos viu que eu fui mudando de ideia ao longo do tempo e que eu fui melhorando a minha percepção das coisas e eu fui compartilhando essa melhoria com vocês. Tá chegando num ponto em que eu me vejo como neutro, mas para vocês vai ser impossível me ver como neutro. Por quê? Porque a narrativa Palestina ela está subrepresentada. E aqui, se esse assunto é delicado para você e está te causando mal-estar, então já quita aqui, porque agora, a partir daqui, tirando esse humorzinho, que é pavoroso, tirando esse negócio que é muito bom, mas que é pavoroso, o resto é todo mais pavoroso ainda e não é engraçado. Então, se isso está te fazendo mal, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Vamos lá. Estado israelense, e de novo, eu posso falar um monte de groselha, por quê? Porque, cara, eu li 4 livros desde que aconteceram os primeiros atentados e eu tô no quinto livro. E quanto mais eu estudo, mais eu falo, meu Deus, como eu não sabia disso antes, meu Deus, como que tá incompleto, meu Deus, como isso daqui tá mentiroso, porque tá exagerado e porque não faz sentido. Então a verdade ninguém vai saber. Só que quanto mais informação você tiver, mais você consegue filtrar aquilo que é inverdade. A verdade é impossível de se alcançar, porque são muitas perspectivas, muitas narrativas, muitas retóricas, muitos interesses. A gente não vai chegar numa única descrição do cenário que abranja tudo que está acontecendo. Porque sempre vai ter o lado de alguém que está faltando. Só que assim, eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi até agora, principalmente impactado por um livro que me chegou agora, que é esse daqui. Esse eu não encontrei o livro digital,
Eu encontrei somente o livro físico, eu comprei o livro físico, veio usado, chegou na minha casa por menos de R$ 27 o livro mais o transporte, e isso daqui foi uma recomendação do Farenaso. Farenaso, se eu fosse uma mulher gostosa, eu arrumava um jeito de dar pra ele, porque ele é foda, é uma pessoa extremamente admirável. E aí você vai falar assim, ah, então você tá querendo puxar pro lado dele. Descubra qual que é o lado do Farenaso no cenário político, que aí, se eu for uma gostosa, eu dou pra você também, porque eu tô tentando descobrir, eu não consigo. O cara é extremamente neutro, ele é um lorde. Esse livro, ele tá me mostrando, meu Deus, como é que eu não sabia disso? E aí a gente começa com a história seguinte, o sionismo ele volta para o Oriente Médio e funda Israel, e ele tem uma premissa muito boa, porque eles acabaram de sair do Holocausto e eles foram extremamente injustiçados, e é horroroso o que se faz com eles, só que eles voltam lá e eles fundam o Estado de Israel, que não é o Israel de Davi, não é o Israel de Salomão, não é o Israel de Saul, não é o Israel, não é o povo hebreu, não é, porque senão eu sou Tokugawa também. Ué, se o Israel de hoje é o Israel de Davi, então eu sou herdeiro de Tokugawa e eu acabei de fundar Edo aqui em Aracaju. Então, vamos lá, vamos ser prudentes. E aí o que acontece? Acontece que quando você olha para o mapa, você não enxerga Israel e Palestina. Você não enxerga Israel e Palestina, por quê? Porque o que você tem aqui é basicamente Estados Unidos e Rússia brigando por esse território. Porque aqui tem o Golfo Pérsico, porque aqui está concentrado as maiores reservas de petróleo da Arábia Saudita. Estados Unidos precisa isso para suas caminhonetes que fazem 1 quilômetro por litro de diesel, e a Rússia precisa daqui, e o mundo está em guerra. Então, vejam que a União Soviética ela deixa de existir quando ela cai, mas não é como se ela não tivesse existido e não é como se ela não tivesse sido muito forte. E a Rússia tem petróleo? Tem petróleo pra caralho. Os Estados Unidos também tem petróleo pra caralho. Mas aqui tem muito mais e tem um petróleo mais fácil de refinar. E assim, quem dominar isso daqui vai ser a primeira economia do mundo, enquanto o outro lado que não tiver acesso daqui vai definhar até falir. Aconteceu com a União Soviética. Não sei quem que ganhou e quem se tornou a maior economia do mundo. Mas também é muito importante, já que as duas maiores potências bélicas mundiais elas estão interessadas nesse território aqui, é muito importante que esse território aqui não se desenvolva. Por quê? Porque se ele se desenvolver, fudeu. Se você não tacar bomba nesses caras, eles vão virar os Emirados Árabes. Se você não tacar bomba nesse cara aqui, eles vão virar o Catar. O problema não é a Síria, não é o Iraque, não é. Não, o problema não é essa galera virar Dubai em 2010. O problema é esses caras aqui virarem a Dubai de hoje em 1960. Porque se Estados Unidos não entra para roubar petróleo aqui, se a Rússia não entra para roubar petróleo aqui, esses caras aqui teriam as melhores economias do mundo. Não sei onde que eles fariam fábrica com que água, mas assim, o potencial de enriquecimento e a grana que eles colocariam por colocar no petróleo o preço que eles quisessem, que eles queressem, porque cada um faz o que querer, quando não é bombardeado. Se você não bombardear esses caras aqui, eles vão vender pelo preço que eles quiserem. Se eles venderem pelos preços que eles quiserem, quem que eles viram imediatamente? A Suíça é Suíça por causa disso. Porque ela pôde, além de fazer lavagem de dinheiro e vender chocolate bom, ela também conseguiu vender petróleo por tanto dinheiro que ela não conseguia nem gastar. E ela vendeu pelo preço que ela quis porque ela não estava sendo bombardeada por desculpa de existir terrorismo aqui. Então, o que acontece? É muito interessante que os judeus eles já fossem proprietários dos maiores bancos do mundo quando houve o Holocausto. E quando eles saem ainda como banqueiros. E aí, quando eles voltam para cá, eles voltam com uma estratégia muito interessante. Seremos um centro de defesa dos interesses americanos em Israel e vamos ganhar com isso 3 bilhões. E com esses 3 bilhões, o que a gente faz? Por ano isso. A gente faz tanques de guerra, mísseis, caças, treina um exército extremamente elitizado que nunca mais vai perder para essa outra galera aí, porque essa outra galera aí tá com pau e pedra na mão. Eles estão tentando matar a gente na faca. É como se você quisesse jogar
Counter-Strike hoje, indo na faca e todo mundo armado até os dentes, jogando granada de fumaça, depois te metralhando, te fuzilando. Você acha que você tem chance de, com seus brother e todo mundo na faca, e você ganhar do outro, que tá todo mundo com um fuzil? Não, né? Mas é importante que seja assim. E aí, se naquela época de Guerra Fria houvesse interesse de pacificação dessa área, essa área teria sido pacificada. Por quê? Porque a gente estabeleceria fronteiras, todo mundo se respeitaria. Só que aí, em situações de paz, qual é a desculpa para você controlar todas as minhas rotas comerciais, o meu dinheiro, e quem que quer comprar armas em tempos de paz? Então, tanto Rússia quanto Estados Unidos fizeram um plano muito bom para os dois, que foi eu extrair o óleo por um preço muito barato, porque o cara está endividado, tá desesperado porque ele tem muita gente para matar, e eu pago ele com arma. Olha só, eu incentivo a minha indústria e eu pago esse cara com arma, e ele ainda fica endividado e eu recebo tudo em petróleo. Por quê? Porque se esse cara começar a acumular riqueza, se esse cara começar a acumular dinheiro, se esse cara fica um mês sem depender do dinheiro do combustível que eu compro para fazer qualquer outra coisa, no mês que vem ele vai se recusar a matar alguém e a comprar as armas que eu tenho. Em país pacificado, ninguém compra arma nenhuma. Então, o que era muito importante? Era importante que os Estados Unidos, representados por Israel, conseguissem território ao ponto de suprimir as áreas de influência soviéticas. Por quê? Porque aí nós ficamos com todo o petróleo e eles extraem cada vez menos e eles levam pelo preço que eles querem pagar cada vez menos. Isso funcionou? Não sei. Perguntem aí para os historiadores. Não sei por que a União Soviética faliu, entre outras, entre várias outras razões. É, Síria foi um dos países muito financiados por Rússia. Só que chega uma hora que não é suficiente. Não é suficiente você dar dinheiro para os caras e falar: olha, como vocês precisam comprar arma de mim mês que vem para eu poder levar petróleo, ataquem lá. Não. O motivo ele tem que ser religioso e tem que ser uma narrativa que caiba para os dois lados. E a gente não sabe qual que é a narrativa russa porque a gente não está lá, mas as notícias que acontecem na Rússia elas são completamente diferentes. Mas a narrativa de Israel, ela é muito colante no Ocidente. Por que ela é muito colante? Por que ela é muito convincente no Ocidente? Eu estou fazendo esse vídeo sozinho, porque eu acho que se o Lucas estivesse aqui, eu colocaria ele numa posição bastante desconfortável, onde ele talvez precisasse ser antiético. Ah, porque eu estou sendo, e se vocês quiserem me odiar e me rebater, fiquem à vontade de buscar os meus patrocinadores e fazer com que eles parem de me patrocinar. Aí eu vou ter o meu patrocínio cancelado e como que eu vou sobreviver nessa plataforma, não sei. É, é muito bom poder falar de graça, sem dever nada para ninguém, sem ter obrigação de vender nada. O que acontece? Não tô me colocando como o arauto da bondade, da justiça e dos bons valores, não. Eu não presto, cara. Eu jogo de murquinho. Eu jogo de murquinho. Ah, a gente tem um Estados Unidos para enganar. Então a gente já está dando umas aulas bem bosta de geografia para eles e a gente já está enchendo eles de Hollywood como se nós fôssemos odiados pelos palestinos e pelo Islã. Só que o nosso representante, o nosso proxy no Oriente Médio, ele está armado até os dentes com armas de última geração. E como que a gente justifica os ataques que a gente quer fazer na Síria, se na Síria está todo mundo com pau e pedra? Proporcionalidade é a palavra da vez. Proporcionalidade é a palavra que está nos trends. Eu posso entrar com um monte de tanque de guerra dando tiro, um monte de gente que está com umas metralhadora velha russa. Posso fazer isso? Não, não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu perder o mínimo de soldados possíveis... Desculpa meu cacoete aqui, eu estou tentando tirar um espinho aqui que não está saindo. Eu paro. Eu quero tacar bomba na Síria. Por quê? Porque lá tem um monte de gente financiada pela União Soviética, pela Rússia. Como que eu faço isso se os caras não fizeram nada comigo? Porque eu tô dentro de um tanque de guerra, os caras estão tacando pedra em mim. Se esses caras não estão matando ninguém, se esses caras não estão fazendo absolutamente nada, como que eu justifico isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esses caras numa vida tão miserável, mas tão miserável, mas tão miserável, que esses caras não vão ter como fazer outra coisa que não seja aquilo que eu ensinei eles a fazer. Porque os judeus, antes de terem um Estado, antes do sionismo, eles introduziram os ataques terroristas, com a única diferença que eles não se explodiam. Escutei essa história do Lucas, fui buscar, fui me informar e confirmei, e é verdade.
Os judeus eles buscavam fazer ataques terroristas, só que aí o cara não se explodia porque ele era trouxa, e matava civis do outro lado, porque para o outro lado perceber, para as pessoas do outro lado falarem assim, pô, mas não se explode uma mesquita, não se explode uma igreja católica, por que que o cara fez isso? Porque aí quando ele falasse por que que ele fez isso, aí ele ia procurar nos jornais, nas notícias, alguma entrevista que os judeus estivessem dando, e eles falariam: a gente foi expulso dessa terra, isso é injusto, a gente merece um território nosso. Então os judeus já estiveram do outro lado e eles já fizeram isso, eles já foram terroristas falando: escuta, vocês expulsaram a gente daqui e a gente sobreviveu ao Holocausto, vocês não tinham direito nenhum de fazer isso com a gente. Quando o Estado sionista se formou e eles expulsaram todo mundo de lá, o palestino ele falou: eu vou conscientizar o mundo e os seus civis do que o governo de vocês estão fazendo. Eu preciso que vocês falem com a autoridade do governo de vocês, e o Hamas já ganhou a guerra, eu preciso comunicá-los disso. Eu preciso que vocês, civis, protestem contra o governo de vocês, porque o governo de vocês está inviabilizando a minha existência. E aí os ataques terroristas começaram. E se esses ataques terroristas, se os Estados Unidos não existissem nessa relação, se existisse só Israel e Palestina, e se houvesse o interesse dos dois de pacificar o território, haveria então uma discussão, a- as negociações e as imposições mudariam, dois estados seriam criados, eles respeitariam determinadas regras, e os dois, sem os Estados Unidos, virariam Catar e Emirados Árabes. Por quê? Porque aí ninguém ia perder recurso para a Rússia, ninguém ia perder recurso para os Estados Unidos, e eles ficariam podres de ricos. Os Estados Unidos deixou que isso acontecesse? Não, não deixou. Então, indiretamente, os Estados Unidos é responsável por essa matança que está acontecendo hoje? Indiretamente, não. Diretamente, sim. Completamente, diretamente, sim. Tá, a gente garante a integridade física das pessoas em Israel, por quê? Porque vocês têm os melhores tanques de guerra, vocês têm as melhores baterias antiaéreas, você tem os melhores equipamentos para não sofrerem massacres, só que paz não pode ter, porque se tiver paz, como que eu garanto como que eu consigo aparar a grama sem gerar uma comoção social mundial contra as nossas práticas? O que é aparar a grama? Estados Unidos e Israel chamam de aparar a grama, é destruir estruturas de estados que se formam ao redor das reservas de petróleo para que eles não se tornem Emirados Árabes e Catares. Eles não usam essas palavras, mas esses países em volta eles não podem se erguer o suficiente para que eles se tornem independentes, porque se eles se tornarem independentes, eles vão poder fazer um cartel, e se eles fizerem um cartel, eles vão vender o petróleo pelo preço que eles quiserem, e se eles quiserem vender o combustível pelos preços que eles querem, eles vão ter iguais capacidades competitivas no mundo que se forma. E aí os Estados Unidos talvez não tenha a maior indústria do mundo, e o mundo talvez não seja isso que a gente conhece, com as empresas americanas dominando o mundo, perdendo agora para as chinesas que surgem. A história teria sido diferente. E aí, a minha galera não estuda, estou falando dos Estados Unidos, a minha galera não estuda geografia como deveria estudar, justamente para não entender o que está acontecendo e para não se rebelar e para não se revoltar e para não impedir que esse mundo se forme. E eles são cristãos e eles acham que a vida deles vale mais do que a de um muçulmano. E a gente estigmatizou que muçulmano é pobre e é arrombado e é terrorista e gosta de se matar e gosta de explodir e gosta de morrer. A gente já colocou isso. Então o que você faz? Você reduz as pessoas a uma condição de vida humilhante, você deixa eles no campo do oeste e na faixa de Gaza. De vez em quando você entra lá para matar uma galera. De vez em quando você esfrega na cara deles o quanto eles são pobres, que moram de favor num território que é nosso. Você humilha e impede que eles consigam fazer qualquer coisa com esse território deles que já é pequeno. Então, uma vez que você faz isso, não vai sobrar nada a não ser uma enorme indignação para que esse cara proteste contra nós. E quando ele fizer um atentado terrorista, o que, que a gente fala? É tudo terrorista. E o que, que a gente faz? Um bombardeio, porque aí a gente apara a grama e tudo, e a gente consegue aí mais uns 2 aninhos de sossego. E essa história tem se repetido por 40, 60 anos. E tem funcionado. E qual a diferença da visão de um americano
a respeito de um muçulmano no ano de 2000, no ano de 2001, no ano de 2002 e no ano de 2023. Em 2019, os árabes não existiam, em 2020, não, em 99, os árabes não existiam, em 2000 eles não existiam, em 2001 eles passam a existir porque caem as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, e no ano de 2002, os árabes são os maiores inimigos na face da Terra, por quê? Porque muçulmano é tudo terrorista e os caras querem matar a gente, eles querem matar a gente simplesmente porque nós somos nós. Então, o que acontece? A Rede Globo, que espelha a mídia americana, ela vai começar a dizer que Arábia Saudita, Iraque, é um bando de terrorista. Por quê? Porque só odeia a gente. E odeia a gente por quê? Porque a gente acredita em Deus. É porque a gente é quem a gente é. É porque. E essa narrativa é engraçado, porque eu, em determinado nojo, crio ódio crio nojo pela Rede Globo. E o contrário de amor é ódio? Não. Então eu não perco meu tempo fazendo 300 vídeos por semana dizendo que a Rede Globo não presta, dizendo cada linha de cada fala, de cada personagem, de cada novela, em todos os horários, dizendo tudo que eles são, porque aí eu seria hater da cultura woke, eu seria um gordo granudo. Não, não, não sou hater, eu não tenho tempo para ser hater da Rede Globo. Então o que eu faço? Eu ignoro a Rede Globo. Quando você não ama uma coisa, você ignora essa coisa, você não odeia e faz a sua vida girar em torno de odiar essa coisa. E se você segue canal de alguém que a melhor coisa que esse cara tem para te entregar é ódio por algo, é porque você é otário. Porque pelo menos ele tá ganhando dinheiro com isso. 8 horas por dia de trabalho, odiando alguma coisa. Agora você tá gastando dinheiro para seguir um cara que odeia alguma coisa. Você é Eu estou tentando ser respeitoso, mas não existe nenhuma palavra do nosso extenso vocabulário que descreva isso melhor do que a palavra cabaço. Isso é cabaço. Seguir hater o dia inteiro. Se você segue gente que fica falando mal da Fazenda, do Big Brother, da Rede Globo e do PT e de Bolsonaro o dia inteiro, você é cabaço, porque você aplica um tempo valiosíssimo em coisa que você podia estar fazendo para ganhar grana, odiando alguém. Esse ódio não vai dar nada além de engajamento e dinheiro para quem odeia, porém gera conteúdo e ganha dinheiro com isso, e para a pessoa que passa a ter uma imagem poderosíssima. Ah, e aí eu falei que eu não vou ficar odiando a Globo o dia inteiro, então eu vou me basear na opinião de outras pessoas. E aí eu comecei a seguir várias pessoas. E existem jornalistas que eu passei a admirar muito, porque o trabalho deles é muito bom. E a semana passada, meu coração foi partido. Primeiro, porque vítimas civis morreram em Israel, isso me partiu o coração. A retaliação foi pesada, isso me partiu o coração. Teve uma terceira coisa que me partiu o coração. Eu descobri que as pessoas que eu passei a admirar, os jornalistas que eu passei a admirar, as pessoas que me encantavam por serem extremamente inteligentes e por terem uma retórica muito boa acerca de muitos assuntos, eu descobri que 80% deles é acionista. Alguns declaradamente e alguns não declaradamente, mas eu me frustrei com uma quantidade enorme de pessoas. E aí eu falei, eu estou mais alienado do que eu achava, porque eu achava que eu estava alienado com a Rede Globo, mas aí eu comecei a seguir outros jornalistas que passaram a impressão de falarem com neutralidade e depois do ataque de Hamas a Israel, pela maneira como eles se posicionaram, eu entendi que eles influenciam as pessoas, e depois que isso fez sentido, e depois que eu vi quais foram os feedbacks, as reações dos seguidores deles, as besteiras, aos absurdos, as desonestidades que eles falavam, eu falei, caralho, toda a nossa população ela está completamente preparada para absorver somente a narrativa de Israel e dos Estados Unidos, e não tem o que eu possa fazer a respeito disso. Me doeu muito e eu falei, eu não vou odiar, porque eu fiz um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre ah, opinião burra em si não significa maldade. Esse vídeo, opinião burra não significa maldade, diz o seguinte: não é porque a pessoa é sionista e ela fala tem que tacar fogo nesses muçulmanos tudo mesmo, que ela é uma pessoa má, porque ela simplesmente está reagindo àquilo que ela viu na Globo, desses jornalistas que eu admirava e que eu ainda vou continuar seguindo, porque as outras coisas que eles falam que não tem a ver com Israel ainda são muito precisas, porque eles são sim intelectuais.
Mas o fato de uma pessoa não dedicar tempo para ler os livros que eu li, para ter curiosidade, para buscar as coisas que eu busquei, o fato da pessoa só ter acesso a uma narrativa e tirar conclusões a respeito disso, não significa que ela é má, porque ela está agindo com a informação que ela tem daquilo que ela entende por bondade. E na cabeça dela, bondade é você matar tantos terroristas quanto possível, não tenho o que fazer e eu não vou odiar essas pessoas, eu não vou perder admiração por pessoas, no máximo eu vou ter pena. E eu não vou tentar doutrinar pessoas. Eu não vou sair do conforto e do aconchego do meu canal, que é um espaço meu. Eu não vou ficar indo no canal dos outros e eu não vou ficar indo na casa dos outros. Eu não vou ficar indo na timeline dos outros falar, olha, você está espalhando desinformação. Eu vou deixar as pessoas pensar o que quer que elas queiram pensar. Por quê? Porque eu sou muito pouco. Eu posso, no máximo, falar para quem tá afim e para quem tem disposição de escutar o que eu tenho para falar, mas essa história tá absurdamente mal contada. O livro do que o Farinazzo indicou, essa preciosidade que é um guia iniciante, é, um guia para iniciantes sobre Hamas, eu li 2 capítulos só até agora. Mas os 2 primeiros capítulos que eu li, no primeiro capítulo eu falei, caralho, Israel sabia. Porque quando o Hamas ele surge, porque, assim, aqui a gente tem o movimento sionista, e o que, que o movimento sionista ele tem? Ele tem total conformidade de todo mundo que é dali. Entre a população civil de Israel, tem gente que não é sionista? Até tem. Mas o cara, por morar em Israel, ele já concordou que o outro lado tá certo. Se ele fosse anti-sionista o suficiente, ele não estaria em Israel, é isso que eu tô dizendo. Então, as pessoas que moram lá, elas estão cientes ou não do sionismo, ou ela acha que é simplesmente o certo, ou ela acha que o sionismo é um movimento que ela tolera e por isso ela está lá. Porque se ela não tolerar, então ela não deveria estar ali, porque a presença deles ali implica em consentir com tudo que foi feito desde 1948 e 48, e atrocidades aconteceram desde 1948 dos dois lados. Só que nós nos viciamos, porque a mídia nos viciou assim, a gente só vê quando um terrorista mata civis inocentes e a gente não vê o que levou essa pessoa a tomar essa decisão de fazer isso. E hoje eu tenho plena convicção que se eu tivesse nascido na faixa de Gaza e soubesse o que eu sei, mas tivesse vivido a vida deles, eu lutaria pelo movimento. Eu não mataria bebês, eu não mataria civis inocentes, mas eu seria pró-Hamas e eu participaria e me voluntariaria e lutaria do lado deles. Sim, eu faria isso. Pois é. Porque com a bagagem de. Porque, gente, eu conheço a minha natureza. Eu sei como eu fico quando uma pessoa é mais burra do que ela tem condições naturais de ser numa partida de MOBA. Eu sei o quão filha da puta o Manesi Yamaguchi precisa ser para dizer tudo que ela disse durante a pandemia. Então, se eu fosse nascido em Gaza e eu tivesse com os meus irmãos palestinos, eu não resistiria não participar do movimento onde eu sacrificaria a minha vida para chamar atenção. E quando eu digo que Hamas venceu, é porque Hamas chamou a atenção do mundo, chamou a atenção do mundo, pelo menos de pessoas que estão interessadas em estudarem essa causa, e vai ficar cada vez mais caro o sionismo manter essa narrativa de Israel sem que ela seja questionada por intelectuais de várias áreas. Eu não acho que um partido político não possa alienar a cabeça de toda uma galera que estuda nas universidades, tanto que a universidade em massa é esquerdista e acho que o Lula e a Dilma estão certos. Eu não duvido que a força do sionismo consiga influenciar acadêmicos e bancários e empresários e pessoas e seguidores de telenovelas e telespectadores de jornais, não duvido, mas o, as pessoas que refletem e que observam o mundo, elas terão cada vez mais provas para escancarar na frente de quem quiser enxergar, porque pessoas como Cristiano, pessoas como o Luiz, que falam assim, cara, eu não vi a hora de chegar à aula com você, porque eu não me informei de nada, porque eu sabia que você ia ver com informação melhor que a dos jornais. Então eu quero escutar de você e o que está acontecendo no mundo. Pessoas que não têm tempo para acompanhar, não têm interesse para acompanhar e que acreditam em pré-julgamentos por falta de reflexão. O dia que elas quiserem falar, tá, agora eu quero prestar atenção nessa merda, me explica o que está acontecendo, elas encontrarão pessoas que terão provas cabais e irrefutáveis da história do outro lado que não foi contada ao longo dos últimos 70 anos. E essa história é importante para você entender o dia de hoje, porque o que está acontecendo hoje não é o início de algo, é a colheita de uma coisa muito antiga.
E Israel sabia. Não é como se eles fossem pegos de surpresa, eles foram pegos de surpresa nos ataques a civis, sim, porque eles não esperavam que aquilo fosse acontecer, mas eles sabiam que alguma coisa semelhante inevitavelmente aconteceria por conta da, de tudo que foi plantado nos últimos 70 anos, inclusive quando o Hamas surge e a Jihad Islâmica surge, existe uma grande discussão interna entre eles dizendo a gente tem que lutar todos os dias e morrer todos os dias, aos pouquinhos, para ir chamando atenção, ou a gente tem que dar paz para esses arrombados e ficar aqui quietinho até que toda a nossa base seja doutrinada. Todo novo muçulmano tem que nascer dentro da Irmandade, tem que saber quem é Israel, e toda essa galera tem que ser educada de acordo com os nossos princípios e os nossos valores que não podem deixar de existir, porque um dia nós vamos nos impor. Sabia-se da educação que estava sendo dada às crianças, e Israel deu todas essas condições para que a narrativa dessa educação dos palestinos tivesse extremamente correta, porque tudo que ele precisava fazer para a vida do palestino na faixa de Gaza ser uma merda, ele fez. O Hamas ele surge como uma equipe de ajuda humanitária que garante às pessoas que elas vão ter o mínimo para não morrer de fome, num meio em que essas pessoas estavam sendo privadas de respeito, de humanidade e de condições básicas para a sobrevivência. Sabe quem cooptou bandido exatamente com as mesmas práticas? Yakuza e PCC. E aí, essa conversa não termina aqui, essa conversa termina nessa entrevista, e essa entrevista eu vou precisar fazer igual eu fiz com a entrevista da Sinead O'Connor. Eu vou precisar traduzir linha por linha daquilo que é dito. Então, o próximo vídeo, talvez ele seja muito chato, porque eu vou ficar aqui traduzindo o que está sendo dito, porque essa é uma história que precisa ser contada. Se você conhece a narrativa de Israel e não conhece a narrativa da Palestina, você nunca vai conseguir entender a coisa. E a solução para isso não é fazer como aquele debate sujo do Inteligência Limitada, onde André ficou com o interlocutor palestino, cada um fazendo monólogo com o tempo que tinha. Não é desse jeito que se resolve. Porque enquanto você achar que é um fla-flu, enquanto você achar que é uma esquerda contra a direita, enquanto você mostrar que eles não conseguem chegar a um entendimento, então tá certo o teu conflito. E se tá certo o teu conflito, é porque a gente está dizendo que os civis eles têm que se fuder mesmo, para que os grandes dominadores desses territórios possam usar suas populações como armas para conseguir o poder que eles querem ter. É isso que está sendo dito. Quando perguntam para esse cara aqui qual é o caminho da paz, eu tô acostumado a ver um monte de jornal, um monte de entrevista, um monte de programas onde as pessoas fazem exatamente essa pergunta, qual que é o caminho da paz, e eu só escuto as pessoas dizendo não tem caminho, não tem solução. O máximo que eu escutei é a paz teria que ser prioridade, e isso para quem tá perdido no meio do tiroteio, foda-se, não quer dizer nada. Esse cara aqui, ele tem a solução da paz, ele tem os primeiros passos, e ele dá uma resposta brilhante para uma pergunta traiçoeira, e não há como contestar aquilo que ele diz. Então, sim, não é como se esse cara tivesse a resposta que ninguém tem porque ninguém sabe. Essa resposta já existe há muito tempo e fizeram questão de ignorá-la. Muito pior do que ignorar a resposta desse cara, fizeram questão de ir pro extremo lado contrário, querendo exatamente o contrário, porque queriam que o mundo hoje fosse aquilo que ele é. Queriam que o mundo hoje fosse aquilo que ele se tornou. Porque foi só assim que os Estados Unidos conseguiu se formar como é e que Israel conseguiu se impor como conseguiu. Só que eu não vejo um futuro em que os Estados Unidos não imploda sobre si, e eu não vejo um mundo onde Israel sobreviva sem ser atacado. Eu quero muito que vocês. Eu quero muito que vocês passem aqui daqui a uns 5 anos dando risada na minha cara, falando assim: olha como você é trouxa, olha como você é inocente, olha as besteiras que você disse 5 anos atrás. Eu tô torcendo para estar enganado. Do mesmo jeito que eu queria também ter enganado em relação à guerra da Ucrânia e ela não acabou até hoje. Eu vou terminar com uma história trágica de humor e ensinando um pouco de inglês de graça para vocês. Isso daqui é maravilhoso. O Lucas me mandou isso daqui. Isso daqui são 14 segundos maravilhosos. E começa assim: fica, não vai embora, porque vai ter aula de chinês. Papai Estados Unidos, os Estados Unidos pegou todas as armas que ele tinha para mandar pra gente, mandou tudo para Israel. Doji, o que que eu faço? E aí o cara fala assim: é,
Vende todas as suas armas pro Hamas, porra. Ele fala, vende todas as suas armas pro Hamas. Deixa eu tirar o som aqui. Já tirei, então, beleza. Por quê? Porque aí Hamas vai destruir Israel. E aí, se Israel for destruído, você se torna filho único dos Estados Unidos. E essa é a piada. E aí, todo o mundo árabe vai ver você como um grande herói. A piada é essa. Ucrânia, os civis ucranianos, eles são vítimas de uma disputa de poder do Ocidente com o Putin, mas o governo ucraniano, ele é mais corrupto do que o nosso Congresso. Se você pegar a Câmara de Deputados, se você pegar lá todos os senadores e pegar todos os vereadores de todas as cidades, eu acho que junto todo mundo, unindo superpoderes, eles não chegam ao nível de corrupção do governo ucraniano. E o governo ucraniano, ele está vendendo armas. E muitas das armas e muitos dos recursos que foram enviados para a Ucrânia estão aparecendo na mão dos árabes. E tá tudo bem, porque a Ucrânia vai pagar por esses equipamentos. Ela tá recebendo agora, mas ela tem uma dívida. E sobre essa dívida corre juros. Os Estados Unidos está querendo enriquecer em cima de juros de uma dívida de um país que ele colocou numa situação de guerra. Sim, os Estados Unidos faz isso uma vez por semana, pelo menos. E, nossa, Fausto, como você é anti-americano? Primeiro você prova que eu tô mentindo, aí depois você me diz que eu sou anti-americano. Eu amo o povo americano, eu não amo o governo. O governo é um dos mais nojentos. E ele não é um dos mais nojentos porque ele é mau, ele é um dos mais nojentos porque ele foi um dos mais poderosos. E o poder corrompe, e lá corrompeu de um jeito bem feito. Foi assim, such a corruption. Foi, foi uma puta de uma corrupção dos valores morais que aconteceu ali. Então, como tem armas ucranianas aparecendo na mão dos árabes, a piada é: Zelensky, esqueceram que você existe, pararam de te mandar dinheiro porque estão mandando bilhões agora para Israel? Sim. Então, o que você faz? Você vende todas as armas que você tem para os árabes, porque eles vão exterminar Israel. Aí os Estados Unidos não vai ter mais para quem mandar dinheiro. Aí você volta a ser filho único, por quê? Porque a indústria deles é bélica, a economia deles é bélica e eles têm que vender arma para alguém. E se Israel não existir mais, eles vão vender arma para você. Isso daqui é humor chinês. E antes de você acreditar em professores rocks que dizem que na China não existe podcast de geopolítica, as pessoas têm que aceitar qualquer coisa que o governo diga, o governo lá a narrativa oficial do governo é extremamente descredibilizada pelo chinês médio e ele está ok com isso, e ele está tendo informações o suficiente para entender o mundo que existe hoje de uma maneira tão superior aos ocidentais que eles acham isso engraçado e um ocidental não entende. Talvez o americano não consiga rir disso, o brasileiro médio não consegue rir disso porque nem guerra ele sabe o que está acontecendo, porque ele mora no condado dos hobbits do mundo, né? Brasileiro é o hobbit do condado, a gente tá no Shire, a gente não sabe de Mordor, a gente não sabe de Isengard, a gente só tá aqui nos nosso pé peludo. A gente tá olhando pro pé peludo o dia inteiro. Então a gente não sabe, quando você vê um negócio desse daqui, você não consegue dar risada, porque você não entende as contradições e a desgraça por trás de uma merda dessa. Mas eu prometi que ia ter aula, então vai ter aula. Sim, o Zelensky ele pode ser o herói dos árabes, ele pode participar, sim, do fim de Israel, embora Israel não precise das armas do Zelensky na mão dos palestinos do Hamas para acabar com Israel, porque o Irã pode fazer isso a qualquer momento, se ele estiver disposto a arcar com as consequências que isso podem acarretar. Mas tem uma coisa maravilhosa aqui, logo na primeira frase. E os chineses, eles têm uma camada a mais de possibilidade de humor. Porque aqui está escrito assim: Meigo Baba, Bagi Woman da. E aqui eu não lembro o que é do gay israeli. Chama Ban A. Chama Ban A. Em inglês daqui, em japonês daqui fica Dosho. É o seguinte: Mei vem de belo, belo. Go é país. O país belo. Mei-go é como eles chamam os Estados Unidos. Então, na frente, eles vão chamar os Estados Unidos de o país belo. Por trás, eu não sei que outras letras eles têm para escrever país belo.
Mas o que eles falam é Meiguo Baba. Meiguo Baba. E Baba é a palavra para papai. Então é papai Estados Unidos. Ele enviou as armas para Israel. Só que tem um erro de grafia aqui. Porque se eu quiser escrever Baba, eu tenho que vir com essas letras aqui. Ba, B-A, Ba. E isso daqui é papai. Isso daqui é papai. Então, se eu quisesse dizer. Porra, procurei. Se eu quisesse dizer papai Estados Unidos, aí seria daddy, porque para uma criança falar baba é mais fácil falar do que progenitor, né? Vamos lá. Só que o mesmo BA que forma o ba de pai, com mais um BA, também escrito para falar pai, com isso também dá para escrever 88. Dá para escrever pacote, pacote. Dá para escrever outras coisas que significam outras coisas, mas que tem o som de bar. E é interessante porque uma das palavras que dá para escrever que tem um som de bar é tirano. Então, a sutileza do humor chinês é que quando eles falam que o papai é Estados Unidos, ele disse, com o mesmo som de papai, ele disse Estados Unidos tirano, enviou todas as armas que enviaria para mim e para Israel. O que, que eu faço agora? Né? E quando os chineses eles dão essa dica, né, do tipo, cara, vende lá suas armas pro Hamas, porque aí você vai ajudar a Palestina a vencer o conflito, e os Estados Unidos, como ele é extremamente dependente de guerra, ele vai precisar continuar a guerra em algum lugar do mundo, e aí ele vai lembrar de você, e o único lugar para onde ele pode escoar a produção industrial dele do momento, a mais lucrativa, pelo menos, vai ser para você, e aí depois a gente vê como que vai ficar o rolê depois disso. O que aconteceu na época em que o Israel estava crescendo descontroladamente? Todos os lugares onde a União Soviética tinha influência, ela estava perdendo influência, e todos os lugares onde os Estados Unidos tinham influência estavam em plena expansão. A gente está vivendo tempos diferentes agora. Porque a gente tem a China conseguindo aproximar Irã de Arábia Saudita. Você tem um ressentimento enorme do Líbano e da Síria e da Palestina contra os Estados Unidos. E você tem uma situação de guerra insustentável aqui, que já estava insustentável aqui, sendo substituída por uma outra guerra praticamente insustentável aqui. Por quê? Porque a gente entra num conflito moral. Poder para matar todo mundo tem. Poder para acabar com o Irã também tem. É só jogar uma bomba nuclear lá. O que a sua população, o que a população do seu país vai dizer de você se descobrir que você está fazendo isso. Agora, isso daqui me mostra o seguinte, que em todos esses podcasts que eu vejo de todas as pessoas que são pagas por Israel para fazer uma narrativa favorável ao sionismo, se de todo mundo que fica falando bem de Israel o dia inteiro, vitimizando Israel o dia inteiro, se vocês me disserem assim, Fausto, é o seguinte, nós partimos do pressuposto que as vidas israelenses valem mais do que a vida de muçulmanos palestinos. Nós achamos que pessoas israelenses de religião judia, nós achamos que a vida deles vale infinitamente mais do que uma vida palestina de um muçulmano. Ou a vida muçulmana de um palestino. Porque uma coisa é religião, outra coisa é nacionalidade, outra coisa é etnia. Se você me disser isso, e já que a gente acredita nisso, é por isso que a gente fica falando que tem que matar todo mundo, aí eu vou falar, beleza, você tem um ponto. Agora, se você não tem coragem de admitir que você pensa isso e fica vomitando em mim um monte de sofismo pra tentar justificar as merdas que você tá fazendo, aí você tá me chamando de burro. E eu me sinto. Tudo bem. Eu não ligo que você me chame de burro. Agora, você converter todos os meus amigos e todas as pessoas que estão ao meu redor ao ponto delas ficarem irritadas comigo quando eu digo que eu não aprovo o que Israel tá fazendo? Aí não, meu amigo. Aí não. Então, a gente vai ter que traduzir essa entrevista, primeiro porque ela é brilhante, e segundo porque esse Pierce aqui, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Esse cara não só foi contra a guerra do Iraque, como você pode ter raiva dele por ele não deixar o cara falar, você pode ter raiva dele por ele não se posicionar a favor desse cara aqui, só que esse cara fez a coisa que eu não vi ninguém fazendo até agora. Ele deu palco pro palestino falar.
E esse palco era tudo que eles precisavam. Ele não precisa que o âncora do programa concorde com o que ele está dizendo. Ele só precisa de espaço para falar as coisas do jeito que ele quer. Porque o cara que me mandaram na inteligência limitada lá, ele vai lá e o André fala para ele: Mas você acha que Venezuela é uma ditadura? E sabe como que ele responde? Não, é porque o imperialismo e o PSOL e a gente defende os negros e isso é patético. O cara vai para salvar a Palestina e usa o tempo de fala dele para fazer palco da esquerda e do PT. Isso é nojento. Isso é nojento porque o que está acontecendo no Oriente Médio não tem nada a ver com as eleições brasileiras do próximo mandato. Nada a ver. Então você pode dizer que você não está interessado nisso. Não precisa estar interessado nisso. Você pode dizer que você não aceita falar sobre isso, mas pegar o tempo para defender a Palestina e fazer uma propaganda da próxima eleição da esquerda brasileira, isso é imperdoável. É nojento. E o Inteligência Limitada está repreendido porque chamou o cara errado para defender a causa palestina. E colocou num formato de debate que não funciona. Porque isso não vai acabar quando a gente descobrir qual é o lado certo. Isso vai acabar quando a gente perceber que os dois lados são nojentos e que precisa haver a concentração de recursos, tendo por fim a paz. Muita gente vai perder com isso, mas pelo menos a gente salva a humanidade, porque se deixar essa guerra correr solta, um dia a gente vai acordar, um dia, como diz um cara, eu tô revivendo uma coisa muito trágica, muito engraçada que aconteceu. Quando o Batista faleceu no Japão, e ele faleceu no dia da final da Copa do Mundo, quando o Brasil foi campeão em cima da Alemanha. Eu estava trabalhando. Eu ouvi pelo rádio é, essa final da Copa do Mundo. E o Batista, ele estava assistindo na casa dele, e ele estava sozinho. Ele estava num momento muito difícil da vida dele, e ele assistiu, e ele era apaixonado pela seleção brasileira, e ele era muito emotivo, ele era muito emotivo ao ponto de ficar vermelho com qualquer coisa, embora ele fosse negro. Eu sei que isso não faz sentido, mas eu lembro bem como é isso. Tipo, debaixo da pele negra dava pra saber que o sangue dele tava lá em cima. É, e esse cara teve um ataque cardíaco no dia da final. E aí eu fico me perguntando se ele viu o Brasil campeão ou não, não tem como saber, não dava pra descobrir. E aí tinha um cara que veio me dar notícia, e ele era um senhorzinho, e ele falava português muito ruim, né? Porque ele estava mais tempo no Japão lá. E ele veio, sabe Batista? Sabe Batista? Eu falei assim, foi dormir, quando acordou estava morto. Foi trágico, foi um dia extremamente doloroso, mas eu fiquei lembrando disso, e como relembrar é viver, e a gente lembra muito das coisas que a gente relembra muitas vezes, porque aí vai sedimentando a memória. Eu nunca esqueço a cara que ele fez quando ele contou isso, e depois, passada toda a dor, a gente dá muita risada, porque o Batista foi dormir, e quando acordou, ele estava morto. Eu tô tentando terminar da maneira mais leve que eu posso, com uma coisa que não é engraçada, mas não deixa de ser, que é trágica, mas não deixa de ser cômica, para dizer isso para vocês. Que se a gente não concentrar, eu não tô falando você, a gente não tem como fazer nada. Mas se o mundo não começar a demandar concentração de esforços para apaziguar essa situação, a gente tem tanta arma apontada para esse lugar e tem tanto interesse em não sair perdendo, que um dia a gente vai dormir e quando a gente acordar vai estar tudo morto. Porque isso pode escalar para um ponto em que o planeta vai sobreviver, mas a humanidade não. E sim, existe esse risco. Eu avisei vocês que vocês não deveriam assistir isso daqui que te causar ansiedade. Existe esse risco. Você tem que estar ciente dele. Agora, eu vou tentar fazer uma tradução no próximo vídeo, não comentada, porque não tem nem como comentar para melhorar a fala desse cara. Ele é cirúrgico em absolutamente tudo que ele faz. Eu não vou comentar, mas eu vou tentar explicar, porque talvez vocês percam muitas coisas e muito brilhantismo, porque exige que você entenda determinadas nuances da linguagem que talvez vocês não peguem. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Desculpa ficar insistindo sobre isso no meu canal, mas é porque realmente está inevitável falar sobre. E não como um doce, porque senão vocês vão desapontar muito o charlatão líder dessa seita aí que eu falo todo dia para vocês não entrarem. Seita do mundo de Fausto, não entrem, ela é falsa. Que cara arrombado aquele. Bom, por hora é isso, grande abraço.